Você está no canal Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico, literário, artístico e cultural. E hoje eu vou trazer para cá o polemista Michel Houellebecq, sua primeira obra aqui no canal, a obra Submissão. Uma obra que vai, digamos, exaltar, deixar os ânimos aí de todo mundo exaltados, porque a gente vai encostar em questões geopolíticas e culturais. Bom, a primeira coisa a mencionar é que é uma obra que, para mim, particularmente, foi muito agradável a leitura, apesar de eu posso me enquadrar aí quase que completamente no, digamos, no alvo estereotipado, o alvo, digamos, criticado pelo autor. Mesmo assim, para mim foi uma obra muito agradável. Eu diria que, a exceção do fato de que o protagonista, o François, né, ele é um professor acadêmico, tirando isso, no todo o mais eu penso, digamos, as ideias, não propriamente a minha vida, mas as ideias que eu defendo são ideias seguidas pelo François e portanto, não deixa de ser uma obra satírica, distópica, mas voltada de forma crítica à minha linha de pensamento. Portanto, claramente, numa situação dessa, eu me sinto assim, com o direito de resposta que será, digamos, exercido ao final desse vídeo. Então, se você tem curiosidade de ter um contraponto em relação à visão do Michel Houellebecq, convido você a ficar até o final do vídeo para conhecer aí as minhas ideias a respeito do que seria aí a situação atual da Europa e a chamada guerra cultural. Se você está gostando do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e clique em notificações. Aproveita e dá uma lidinha no campo de descrição desse vídeo aqui embaixo. Gratidão. O Michel Houellebecq fez essa obra muito movido pelo ataque terrorista no jornal Charles Hebdo, um jornal que fez uma sátira ao deus islâmico o Alá, né? Fez uma sátira ao Alá e aí um homem-bomba islâmico entrou no jornal, explodiu, matou muitas pessoas. Movido a isso, o Michel Houellebecq escreveu essa obra questionando, colocando aí uma situação de submissão da cultura europeia em relação ao Islã, né? Uma espécie de ameaça de islamização da Europa. E por isso a obra recebeu esse título Submissão. É uma distopia interessantíssima porque se difere em relação a distopias de Orwell ou Huxley, que são distopias em tempos muito futuros, né, em relação à data em que foi escrita. No entanto, o Houellebecq preferiu fazer uma distopia quase presente, né? Ele escreveu essa obra em 2015 e fazendo referência, alusão aos anos subsequentes até chegar em 2022, né? Então, assim, pode-se dizer, é uma distopia presente. Isso torna ainda, traz a coisa ainda mais para o calor da discussão do debate público do momento. E não à toa ele é considerado um polemista, né? Bom, vamos ver o que o Gemini, a inteligência artificial, fala aqui da obra. Em Submissão, Michel Houellebecq nos transporta para uma França de 2022, onde um cenário político e social transformado leva à eleição de um presidente muçulmano. Através do olhar de François, um professor universitário hedonista e desencantado, o autor explora as tensões e contradições da sociedade contemporânea, levando questões sobre a identidade, valores e o futuro da civilização ocidental. François, um especialista em literatura do século XIX, digamos assim, ele não está falando aqui, mas mais especificamente, ele é um especialista de Huymans, né? Ele conhece outros professores que são especialistas de outros autores, mas ele particularmente é do Huymans. Vê sua vida desmoronar gradualmente, sua carreira acadêmica estagnada, sua vida amorosa superficial e sua falta de propósito o levam a um estado de apatia e desencanto. Paralelamente, o cenário político francês se transforma com a ascensão do Partido da Fraternidade Muçulmana, que vence as eleições e instaura um governo islâmico. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que do velho estereótipo de que o niilista, hedonista, é alguém sem significado, apático e desencantado, né? Eu acho isso muito interessante, porque eu tenho uma visão bem nietzschiana disso, e o Nietzsche certamente inverteria isso, falaria que quem é apático e quem nega a vida é justamente quem é religioso e fundamentalista, né? Porque o niilista é alguém que tem o seu significado próprio e abraça a vida. Então é interessante esse estereótipo do niilista como alguém sem significado. Aos poucos, a sociedade francesa se adapta às mudanças e François, buscando
uma forma de sobrevivência e conforto, acaba se convertendo ao Islã. Ele encontra um novo sentido na religião e na submissão. Mas essa escolha o leva a questionar seus próprios valores e identidades. Você precisa conhecer a R4 Informática, parceira oficial do Google na implementação do Workspace, serviço da Google que oferece uma solução perfeita e completa para sua organização digital. Acesse o site rcmp.com.br e encontre o plano adequado às suas necessidades. Em relação à análise da obra, Houellebecq tece uma crítica ácida e provocadora à sociedade ocidental, expondo sua fragilidade e decadência. O autor questiona os valores iluministas, a laicidade e o individualismo, mostrando como a falta de propósito e a busca por prazeres imediatos podem levar ao niilismo e à perda de identidade. A figura de François é emblemática desse processo de decadência. Ele representa o intelectual ocidental que perdeu sua referência e se encontra perdido em um mundo em transformação. Sua conversão ao Islã pode ser vista como uma forma de submissão, mas também como uma busca por sentido e pertencimento. A ascensão do Islã na trama é uma metáfora para a crise de identidade da sociedade ocidental. Houellebecq não faz uma apologia ao Islã. Sim, ele é satírico, tá? É irônico. Na verdade, ele faz uma reflexão sobre a fragilidade dos valores ocidentais e a necessidade de encontrar novos referenciais. O autor utiliza uma linguagem irônica provocadora para abordar temas como política, religião, sexualidade e cultura. Sua escrita é marcada por um humor ácido e por reflexões profundas sobre a condição humana. Pois bem, então o que acontece aqui, né? É estereotipado dentro da visão da figura do intelectual acadêmico, alguém que não tem significado na vida e que se move por prazeres imediatos, ou seja, um hedonista niilista. Não tem a ideia, sobretudo a perspectiva de quem tem uma religião é de que quem não tem padece de significado existencial. Essa é uma visão, na minha opinião, equivocada. Eu penso o seguinte, que na verdade o religioso ele tem um significado que ele é exterior, que ele é dado por o dogma, enquanto que o niilista é alguém que encontra um significado em si mesmo. Em geral, esse significado é dado justamente pelo apreciar, deleitar-se com a vida, e muitas vezes o hedonismo é um hedonismo simples, os prazeres simples da vida, às vezes até por vezes até imaterial, né? Ele acaba, muitas das vezes, o niilista, hedonista não religioso, ele acaba sendo até mais imaterial do que muitos religiosos que se amparam no dogma para exercer materialmente o seu significado existencial. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, a essência, né, basicamente a essência, a ideia do Houellebecq. E veja, eu volto a frisar aqui, como livro, ele é muito agradável de ler, né? E eu, digamos, sou tão niilista e hedonista que por vezes, às vezes em que eu vi o hedonismo e o niilismo ali estereotipado de forma satírica, né, seja com uma receita, com uma cena esdrúxula qualquer, eu estava ali me deleitando, né? Como se eu estivesse me divertindo e não como se eu estivesse sendo criticado. Mas, de fato, algumas receitas, inclusive, eu fui buscar, né, na internet por conta dessa obra. Basicamente a ideia é de que a Europa vai atravessar uma fase de declínio, em grande medida porque há um niilismo exacerbado, uma fragilidade de convicção, de afirmação de valores, e o liberalismo radical, segundo o autor, vai fazer com que se dissolvam entes coletivos maiores, até diminuindo do Estado para comunidades, até chegar ao quê? Na família. E quando se dissolve a família, na visão do autor, que é claramente uma defesa fundamentalista, né, ele vai pensar que a dissolução da família vai acarretar na redução demográfica e isso vai gerar, consequentemente, uma islamização da Europa, já que demograficamente a Europa vai ser, digamos, povoada cada vez mais numericamente por pessoas do Islã, né? Pessoas que tenham uma religião islâmica, que sejam muçulmanos, né? Essa é a ideia básica da obra. Agora eu vou apresentar o meu contraponto. Você que ficou até o final, né, merece aí ouvir o meu contraponto. Espero, claro, que não fique... que eu não tenho pretensão aqui de ofender ninguém, nem de, enfim. Mas eu sou forçado, claro, né, ao ser alvo aqui da sátira da crítica, eu sou forçado a pelo menos apresentar um pouco dos meus contrapontos.
Você concorda que a cada dia as pessoas parecem mais aflitas, ansiosas, amargas e que se sentem vulneráveis e ameaçadas? E que cada vez mais sentimos a ira, a intolerância, a futilidade e até por vezes certa falta de gentileza no trato diário? Parece que vivemos num mundo repleto de tristeza, ressentimento, violência, guerras e falta de significado existencial. Você pode não acreditar, mas tudo isso é reflexo direto do crescente desprezo da sociedade para as artes, filosofia e literatura. Pessoas que sabem impor limites ao mundo para se dedicar a essas paixões imateriais nem que por poucos momentos no dia, certamente conseguem não apenas se tornar mais cultas e interessantes, como também mais gentis, tolerantes, sofisticadas e felizes. É apostando nisso que a Amplo Espectro vem desenvolvendo seu projeto. A nossa missão é convidar cada vez mais pessoas para as delícias incomensuráveis oferecidas pela arte e pela literatura, tirando cada vez mais pessoas dessa vida de frustração, de neuroses, conflitos, depressão e ódios. Vamos fazer a vida valer a pena. É por isso que precisamos mais do que nunca do seu apoio. Se você compartilha conosco esse mesmo ideal, não deixe de apoiar financeiramente o nosso projeto. É graças a você, apoiador, que dispomos de recursos para viabilizar e alcançar cada vez mais pessoas. O link do nosso Apoia-se encontra-se no campo de descrição do vídeo. Junte-se a nós nessa nobre causa. Afinal, parodiando o grande literato, nós acreditamos que a beleza, e por que não a literatura, ainda salvará o mundo. Primeira ideia que eu questiono é essa ideia de que a Europa se encontra em declínio. Eu não acredito que a Europa se encontre em declínio e as evidências que eu aponto para isso, a primeira delas é a eleição dos imigrantes, né? Qualquer parte do mundo que os imigrantes estejam, o primeiro ponto de escolha não será a China, não será os Estados Unidos. O primeiro ponto de escolha de um imigrante é a Europa, geralmente é a Europa, porque justamente é a sociedade mais equilibrada, é a sociedade que conseguiu produzir uma civilização que ainda tem um legado do passado e, ao mesmo tempo, conseguiu formatar um modelo de bastante liberdade e enfim, bem-estar, né, material e equilíbrio. São pessoas, se você, por exemplo, é um escritor e precisa de um público, você vai buscar esse público na Europa. Você vai fazer uma pesquisa, você precisa de um circuito acadêmico que se possa discutir aquela ideia, a Europa é o melhor lugar. E por aí vai. A Europa é o ponto de eleição número 1 para pessoas que desejam migrar. E isso, para mim, não é prova de decadência. Ao contrário, isso é evidência de que ela se encontra num momento máximo, áureo. E obviamente que aí não tem como não pensar na filosofia do José Ortega y Gasset, que já há 2 séculos atrás falava da altitude dos tempos, naquela obra Rebelião das Massas, em que ele dá a ideia de que uma civilização, quanto mais ela se aproxima do seu auge, do seu máximo, mais cria uma vertigem na sociedade e ela mais fica apavorada achando que vai entrar em decadência, em declínio, porque quanto mais alto da montanha russa você está, mais você acha que o próximo passo é para baixo, né? Então, essa paranoia de que vai decair, vai cair, é muito natural e é chamado por Ortega y Gasset como altitude dos tempos. Outro ponto que é muito apontado como evidência de que a Europa atravessa um declínio é a questão da redução demográfica, né? E aí eu também volto aí uns 2, 3 séculos atrás e sugiro a leitura da obra Ensaios da População de Thomas Malthus, inclusive a obra que tem resenha aqui, vou deixar um e-card para você ir lá ver. Aliás, também da Rebelião das Massas, deveria ter deixado um e-card aqui que eu tenho aqui também resenha. Então, no caso do Thomas Malthus, qual era o grande problema, né, na época de Thomas Malthus? Era justamente o crescimento populacional demasiado que iria gerar um ciclo de pobreza eterno, tal qual acontece nos países islâmicos, né, em que você tem meia dúzia de pessoas multimilionárias e o resto da população passando dificuldades extremas. Então, veja, se a Europa consegue se distinguir hoje dos países islâmicos e se torna atrativa para que haja muita imigração para ela e fuga, né, dos países islâmicos, isso decorre sobretudo pelo excesso de população também dos países islâmicos, pelo excesso de população na África, na América Latina.
Então a Europa conseguiu se tornar um ponto de eleição de uma sociedade equilibrada porque soube controlar a sua população, e a grande preocupação que havia antes no passado em relação à superação da miséria e do primitivismo civilizacional era justamente o controle demográfico. Que se deu, e aí é outro ponto que eu também critico em relação à visão mais reacionária desse tema, que se deu não propriamente pelo niilismo ou hedonismo, mas pelo próprio avanço tecnológico, os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos propiciaram que as pessoas pudessem ter a opção e a escolha de não ter filhos. E essa opção gerou, em longo prazo, além da formação de uma forte classe média na Europa, que é muito bem construída, muito bem solidificada, a opção por uma vida mais equilibrada e menos dispendiosa. Você tem 3, 4 filhos, você dificilmente vai conseguir permanecer na classe média. Então, portanto, as pessoas foram, para ter ainda um certo padrão de vida, foram escolhendo reduzir a quantidade de filhos, dado o custo de vida, que é alto. Então, o resultado geral disso numa sociedade é uma sociedade bastante equilibrada e que conseguiu manter um padrão de vida alto, não para 1, 2, 3 pessoas, mas para quase que a sociedade inteira. E por isso a Europa conseguiu galgar, né, patamares altos civilizacionais e é hoje um modelo de exportação para o mundo, em termos políticos, em termos sociais, em termos econômicos. Ela é um modelo, sobretudo porque ela conseguiu superar o fundamentalismo do passado, ela conseguiu formar um Estado laico que permitisse liberdades no campo moral, no campo sexual, no campo afetivo, né, e que também soube equilibrar a sua sociedade demograficamente. E tudo isso foi não um sinal de decadência, ao contrário, um sinal de apogeu. Eu defendo exatamente a visão oposta. E, portanto, estando no apogeu, você constrói uma casa muito bonita e as pessoas querem morar lá. Né? As pessoas do lado que estão numa dificuldade tremenda, se aglomerando em multidões, não souberam controlar a sua população, vivem em função de fanatismos religiosos capazes de jogar bomba, elas querem sair desse mundo cão e ir para o seu paraíso. É o que acontece. Então, essa é a minha leitura da situação geopolítica da Europa. E, claro, se tem uma serventia à obra do Michel Houellebecq, é muito menos por tentar resgatar um fundamentalismo do passado e muito mais por abrir os olhos para a Europa para tentar, de alguma forma, exercer alguma espécie de controle seletivo da imigração. Sim, porque nem todo imigrante, nem todas as pessoas são iguais, as pessoas têm pretensões diferentes quando vão para um país, né? Existem pessoas que estão mais dispostas a se sujeitar, a se aculturar à cultura que lhes vai receber, né? Outras pessoas menos, né? E também têm menos pretensões, digamos, que sejam positivas para a sociedade, né, para a qual eles pretendem imigrar. Então, naturalmente, é necessário sim que os governos produzam alguma espécie de seleção, né? Façam uma triagem, uma boa triagem, não deixem digamos, as fronteiras muito excessivamente abertas e permeáveis para que aquele paraíso construído, aquele apogeu europeu realmente não se veja ameaçado por ataques terroristas, por problemas culturais. Agora, tudo isso decorre, sobretudo, né, aliás, antes mencionando, né, a questão do feminismo, né, também serve essa obra como uma crítica às feministas que apoiam excessivamente essa imigração desmedida por uma visão humanista, porque isso se volta contra o próprio feminismo, contra as próprias conquistas. O livro acaba mostrando isso, se volta contra as próprias conquistas das mulheres no fim do patriarcalismo, né? Uma outra grande conquista da Europa foi extirpar o patriarcalismo da sociedade europeia, coisa que ainda não aconteceu no Brasil de forma maciça, mas que na Europa já aconteceu e que seria um retrocesso muito grande permitir uma volta ao fundamentalismo, seja cristão, seja islâmico, para as mulheres. Que as mulheres fiquem atentas aos fundamentalismos religiosos, porque elas se voltam sobretudo sobre a maneira contra elas mesmas. E, portanto, é interesse das feministas, sobretudo, que haja um controle desse tipo de imigração para a Europa. Por fim, né, menciono a questão da definição de cultura, porque para pessoas que são mais religiosas, a cultura se confunde com costumes, né? Cultura e costumes é uma coisa só. E, na verdade, para uma visão de quem já não tem uma religião, não necessariamente seja um ateu, mas que não pregue uma determinada cartilha, um determinado dogma, uma pessoa mais aberta nesse sentido, a cultura se diferencia bastante de costumes, né? Geralmente costumes se cria uma enorme tolerância, quando você é um niilista, você cria uma enorme tolerância em relação aos costumes,
você não tem esse apego todo a uma ideia de costumes. Você simplesmente tem os seus costumes, respeita o do outro, tenta entrar em livre acordo, quando não entra você se afasta, mas você não entra em guerra por causa de costumes. Isso é típico de religioso, né? E fanático, né? Claro, não é todo religioso, mas do fanático. O que é capaz de jogar uma bomba no Charles Hebdo, né? É desse tipo de fanático religioso ao qual eu faço alusão. Nem todo religioso é assim. E claro, também a questão da visão de costumes para o niilista. O niilista, hedonista, é alguém que se delicia com a cultura. A cultura é para ser deliciada, e por isso uma cultura diversa da sua é mais deliciosa ainda, e não para você entrar em guerra contra outra cultura. Isso não faz o menor sentido na visão niilista. Portanto, a Europa soube muito bem preservar a sua cultura do passado para o nosso deleite, não para que a gente ficasse agarrado a costumes do passado, mas para que nós possamos nos deleitar com o passado nos dias presentes, exercendo as nossas liberdades de hoje. Essa é a visão de cultura totalmente dissociativa em relação à visão fundamentalista de cultura. E por isso, muitas das vezes eu fico assustado quando eu vejo pessoas defendendo a cultura, quando está incutido ali dentro, na verdade, costumes, não cultura. É só esse último alerta. É isso, mas sem dúvida, uma obra deliciosa, recomendo demais que você leia. Eu me diverti muito lendo essa obra. Acho até que pretendo relê-la mais à frente. Não me alongando muito mais, desejar um forte abraço, pedir aí a sua curtida, o seu comentário, tudo que você puder fazer para nos apoiar. Não me alongando muito mais, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Esse é o nosso canal de literatura, arte e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo, se inscreva e deixe seu comentário para ajudar o canal. Aproveite para se unir a nós nas demais redes. No Facebook, temos o grupo Coisas Boas da Vida, onde compartilhamos conteúdos variados de arte e cultura. Você vai adorar! No Instagram, mantemos você por dentro do que vem acontecendo ao longo dos nossos estudos diários. Não deixe de nos acompanhar. Agradecemos muito a todos os amigos que ajudam financeiramente o projeto. Os links referentes ao Apoia-se, ao Facebook e ao Instagram se encontram no campo de descrição do vídeo. Além disso, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Coisas Boas da Vida e o Tube Cult, o seu canal de cinema e música. Por fim, não deixe de assistir os vídeos antigos do Amplo Espectro. Nosso conteúdo é atemporal e pode ser assistido por você em qualquer ordem, a qualquer tempo. Veja nossas playlists ou entre na sugestão de próximo vídeo oferecido pelo canal ao término de cada exibição. Obrigado por ter assistido até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.